Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Você vê que coisa, né? Que coisa que é a vida. Já não era mais o tempo da lamparina, Paulinho. Não, já tinha passado, já. Já não havia mais necessidade. A minha avó tinha uma lamparina guardada. E aí, um dia, eu vi a vovó acender. Fiquei ligado, eu era uma menina assim, esperta, sabe? Fiquei ligado como é que a vovó, ela pegou... querosene, eu me lembro. Ela pegou querosene, ela colocou naquela lamparina, o pavio da lamparina, ela acendeu. Depois ela apagou as luzes da casa. Falou, era assim, explicando para mim e para um priminho meu como é que aquilo funcionava. Fiquei impressionado. Era assim, vó? Ah, vó, isso que chama lamparina? Ah, eu fiquei impressionada. Ela me explicou que além da lamparina tinha um lampião, o lampião que era incandescente também, tinha um lampião que era de gás. Isso já foi uma coisa mais moderna. A vovó sempre me explicou tudo isso. Mas eu, menina, sapeca e esperta, passado um tempo que a vovó deu essa explicação, a vovó tinha saído. E eu quis mexer com a lamparina, e com o querosene, e com o fogo. Ô Paulinho, essa combinação, criança, querosene e fogo, eu garanto uma coisa para você. É explosivo, não dá certo. E foi aí que eu sofri um acidente. Um acidente que marcaria minha vida para sempre. Naquela coisa da inocência da criança, eu acabei me envolvendo nesse acidente com querosene e fiquei com uma parte da face totalmente queimada, porque na hora do desespero eu acabei eu própria jogando querosene em mim. Queimei um lado da face e queimei assim um lado do meu peito também. Foi uma queimadura de 3º grau, foi uma queimadura violenta. Aquilo, o lado esquerdo da minha face, ficou bastante danificado. Os médicos, eles tentavam corrigir aquilo, era muito difícil. Eles lutaram, cirurgia plástica. Segundo os médicos acreditavam, eu iria melhorar bastante de aspecto ainda. Porque também tinha aquela coisa de eu ser criança, isso talvez pudesse ajudar. Mas a verdade foi que eu entrei na minha adolescência, ganhei meus 14, 15, 16 anos, muito desanimada porque o meu rosto ficou bastante danificado. E foi assim também que eu acabei chegando na vida adulta. Eu tinha aquele trauma, sabe? Aquela marca, aquela queimadura tão importante na face esquerda, pegando assim o meu peito. As pessoas tentavam me confortar. A minha mãe, especialmente, lutava muito. A vovó, enquanto viveu, tentava me confortar. Eu consegui arrumar um namorado. Eu consegui arrumar um namorado, o Flávio.
Ele era meu namorado e ele dizia que eu tinha tanta beleza para ele. Ele me avaliava, obviamente, pelo outro lado do meu rosto. Mas para ele eu era linda. Mas mesmo assim, o Flávio também mudou comigo. Eu não sei se de tanto ouvir a opinião dos outros. Você sabe que nessa fase, quando a gente tem 18, 19, 20 anos, a cabeça se deixa levar, né? Pela opinião alheia. E eu acho que de tanto ele ouvir, você namora com ela? O que foi aquilo no rosto dela? O que aconteceu com o rosto dela? Eu acho que de tanto o Flávio escutar isso, ele meio que foi me deixando, sabe? Ele foi me deixando. Ele já não me olhava mais nos olhos, desviava o olhar. E aquilo era um péssimo sinal. Meu namoro não teria futuro. O meu rosto, ele tinha um peso muito grande nas decisões das pessoas. Foi dentro do próprio hospital, depois de algumas cirurgias, eu passei pelo menos umas 4, hein? Fiz umas 4 cirurgias, sendo que algumas gratuitas, assim, pelo sistema do governo, e uma foi paga pela minha mãe, ajuda da minha avó, dos meus tios, uma associação da família. Na 4ª cirurgia dentro do hospital, eu escutei as enfermeiras falando da tragédia que tinha acontecido com o Gilberto, lá mesmo dentro do hospital. Eu escutei elas falando sobre o Gilberto. Nossa, ele é novo, né? Você acredita, coitado, que num acidente de carro, esse cara perdeu tudo. Ele perdeu a mulher dele e o filhinho de 4 anos. Gilberto. Eu estava no hospital. Escutei aquilo. Porque, lógico, você está dentro do hospital, você fala, meu drama é o maior do mundo. Meu drama era grande. Era a 4ª cirurgia que eu fazia na face. E eu escutei a enfermeira comentando a respeito do Gilberto. Então, ele perdeu. Morreu no acidente a mulher, morreu o filhinho. Perdeu a família inteira. Quem? Eu perguntei. Um rapaz que está aqui, o Gilberto. Aquilo me tocou. E me tocou tanto e de uma maneira tão profunda que, sinceramente, eu acabei esquecendo a minha dor. E a minha dor não era pequena. Fiquei muito interessado em saber um pouco mais da vida daquele homem, Gilberto. Eu queria, de certa forma, levar ao menos uma palavra de conforto até ele. E foi assim, que naquela manhã, eu saí caminhando pelos corredores do hospital. Eu estava me recuperando da 4ª cirurgia. A porta do quarto, aonde indicara a enfermeira, estava entreaberta, não totalmente aberta, mas entreaberta. Então eu cheguei e dei aquela famosa batidinha. Sabe assim? E acabei empurrando a porta e tomei a decisão de entrar. Entrei. Houve silêncio. Eu já tinha tirado o meu curativo. Ele me olhou, deixei que ele me olhasse. E sem que eu tivesse perguntado nada a ele, ele perguntou a mim: o que foi que houve com você? O que aconteceu com você? Eu contei para ele a história. Na sequência, conversei com ele. Eu sabia já o que o Gilberto tinha passado, porque as enfermeiras me haviam contado a grande tragédia da sua vida. Conversei com ele. Percebi que ele gostou da minha presença ali, pelo menos naquele momento. E a conversa se alongou. E se alongou tanto que, quando eu me despedi, ele me pediu: dá para você voltar amanhã? Aqui? Para a gente conversar mais?
Sim, eu volto sim. Amanhã eu tô aqui. Eu vou ser sua visitante. Saí rindo de lá. Era tão raro eu rir ultimamente, mas eu saí rindo de lá. Conforme o combinado, no dia seguinte lá estava eu. Oi, Gilberto. Tudo bem? Oi, Marta. Tudo, e você? Nossa conversa começou assim, naquele segundo encontro. Naquela minha segunda visita, nós falamos de tudo. E fomos descobrindo, eu e Gilberto, que tínhamos muita coisa em comum, que havia uma grande afinidade entre nós dois. Não tínhamos medo de falar um para o outro, até mesmo de coisas extremamente particulares e íntimas. Eu falei com o Gilberto até da forma como eu tinha vivido até ali, da forma como meu namorado havia saído da minha vida, como o Flávio havia saído da minha vida, aquilo também me machucou bastante. Falei para ele das minhas inseguranças, o rosto marcado ainda por cicatrizes. Contei para ele que era a 4ª cirurgia. Com respeito àquele meu namoro que praticamente já havia acabado. Por que eu estou falando praticamente havia acabado? Porque o Flávio não colocou um ponto final. Ele foi saindo da minha vida. E ele disse, o Gilberto, se esse rapaz Flávio se afastou de você, entenda que foi o melhor que deveria ter acontecido. Foi sorte sua. Você não pode esperar grandes coisas de um homem que age assim. Muitas outras coisas aconteceram na tua vida. Ele tinha razão. Só que depois ele me contou da tristeza, a imensa tristeza que ele sentia pela perda da sua jovem esposa, seu filho de apenas 4 anos. A mulher dele tinha 22, Paulinho. Ela foi mãe aos 18. A mulher dele faleceu aos 22 anos. Uma menina, né? O filhinho de 4 anos. Ele disse, a dor é indescritível, de acordo com as suas próprias palavras. E o pior é que pelo acidente ele se sentia culpado. Eu estava acima da velocidade permitida pela própria pista onde eu estava. Fala baixo, alguém pode ouvir. Não. Que se dane se alguém escutar. A verdade é essa, Marta. Eu estava acima da velocidade permitida. Eu tinha pressa de chegar, eu queria... Que estupidez, eu queria ver um jogo de futebol na TV. E, estava correndo além do que eu poderia correr. Sinto-me, além de tudo, culpado, Marta. Segurei a mão dele. Foi a primeira vez. Segurei a mão dele e falei, eu compreendo, Gilberto, a sua dor, a sua tristeza. Mas eu não concordo em absoluto com o seu sentimento de culpa. Quantas pessoas já correram um pouquinho a mais, pelo mesmo motivo seu, ou motivo ainda mais banal? Às vezes a pessoa até briga com a parceira, o parceiro, e aí fica meio que bravo e fecha a cara, e exatamente por isso quer correr um pouquinho mais, sabe? Não foi o que aconteceu com você. Na verdade, o que houve com você foi uma tremenda fatalidade. Essas conversas entre nós foram se tornando frequentes. E agora, eu já não saía mais do quarto do Gilberto. E aí os assuntos foram variando, falamos de livros, de filmes, até de futebol. Eu sabia que ele gostava. E foi nascendo uma grande amizade
entre nós dois. Eu até descobri o apelido do time dele: Galo. Ele torcia pelo Atlético de Minas Gerais. O Galo. Eu já estava falando nesses termos, eu que não conhecia nada de futebol. É o Galo, é? O Galão, é. Como está dizendo Jesus aqui. O Jesus, eu acho que em Minas é Galo também, né, Jesus? O Jesus falou: não, no Cruzeiro não, eu sou Galão. Ele era Galo, Paulinho. Bom, a essas alturas eu queria ser Galo também, né? Foi com lágrimas nos olhos que eu tive alta. Eu tive alta lá do hospital. E eu fui me despedir dele. Porque eu tive alta e ele não. Gilberto, tô indo embora hoje. Vai não, Marta. Eu tenho que ir. Só que tem uma coisa, você vai me prometer que nós não vamos perder contato, tá? Não. Ó, eu tô deixando aqui com você meu telefone, tá? Ele fez o mesmo. Fiquei na expectativa de que realmente aquela amizade pudesse prosperar. 3 semanas depois que eu tinha deixado o hospital, ele também teve alta. Temia até pelo fim da nossa amizade, uma vez que ele morava em Juiz de Fora. Ele já havia morado na cidade que eu morava, mas agora ele morava em Juiz de Fora, nas Minas Gerais. Seus pais os pais levaram o Gilberto para lá, terra em que eles viviam. Lá na casa dos pais dele, mais 2 irmãos. E lá ele ficaria em recuperação física. Ele teve fratura de costela, fratura de fêmur, ele teve muita coisa, muito problema. Tinha uma observação que tinha que ser feita na coluna. Ele teve um trinco importante na coluna. O estado dele também, lógico, inspirava cuidados. Mas, obviamente, que era uma recuperação mais física, essa aí. Agora tinha aquela que era mais complexa, a recuperação psicológica e espiritual pelas grandes perdas sofridas por ele. Do lugar em que eu morava, ele morava em Juiz de Fora, nós começamos a escrever um para o outro. Cartas. Nós começamos a escrever. Nós tínhamos contato. O telefone, naquela época, naquele momento, um telefonema custava caro. Não era como hoje. Hoje praticamente você não tem preço. É gratuito uma ligação. Naquele tempo se pagava caro. Então nós falávamos por telefone menos, mas muito mais por carta. Quantas cartas nós escrevemos um para o outro? Foi por carta ainda que eu comuniquei o que eu sinceramente já esperava. O Flávio, aquele que tinha me deixado, teve uma hora que, como ele não tinha terminado comigo, e eu fiquei meio perdida, porque nessa hora você fica querendo se agarrar a qualquer tábua de salvação. Então eu procurei fazer um contato com o Flávio. Ô meu, e aí? Nem não sai da moita? Deu para entender? Sim, mais do que óbvio, o namoro tinha acabado há muito tempo. E ele ficou sabendo disso. Gilberto respondia com palavras de força. Nas cartas que mandava, cobrava a minha presença. Ele queria que eu fosse passar uns dias lá em Juiz de Fora. Para ser honesta, eu tinha mesmo grande vontade. Mas o que impedia eram que os médicos marcaram uma outra cirurgia corretiva. Segundo eles, o resultado da 4ª cirurgia foi bom. Mas faltava uma coisinha que precisava ser corrigida.
E eu não podia me ausentar do lugar onde eu morava, e especialmente porque ficava perto de São Paulo. Eu estava indo num famoso hospital chamado Defeito da Face em São Paulo. Então o médico de lá, aliás, eu queria fazer elogios aqui, o pessoal do Defeito da Face em São Paulo é muito profissional. Então, como eu morava numa cidade que tinha essa facilidade para eu vir, eu não podia me ausentar, porque essa cirurgia, eu estava aguardando essa correção. Foi exatamente em virtude disso, eu na expectativa da cirurgia, porque não seria cobrada, então você fica na dependência, que 1 ano mais se passou, 1 ano e 2 meses, apenas eu e Gilberto nos comunicando através de cartas, e de vez em quando um telefonema no meio. Até que depois daquela minha mais uma cirurgia, essa não foi uma cirurgia complexa, essa foi apenas uma correção, e essa correção, num método novo, um cirurgião novo que estava no Hospital Defeito da Face, ele veio com essa nova ideia. O resultado para mim foi legal mesmo, fiquei muito animada. Eu achei que o meu rosto, diante do que ele estava, ele teve uma tremenda melhora, uma melhora bastante significativa. Lógico, estava muito longe de ser o que ele era antes, mas em comparação a como havia ficado após o acidente, tinha sido uma grande melhora. Tal animação me fez aceitar aquele convite do Gilberto. Ele queria que eu fosse passar o Natal com ele e sua família em Juiz de Fora. Gilberto e uma irmã estavam me esperando na rodoviária quando eu desembarquei por lá. Eles já sem os gessos, calça jeans, uma camisa também jeans, assim combinando com a calça, estava tão bonito. Leia, a sua irmã, também era muito bonita. E quando ele me viu, nossa, que festa ele fez. Ele gritava para a rodoviária inteira escutar. Eu tinha feito aquela correção e ele gritou para a rodoviária inteirinha de Juiz de Fora escutar: Marta, que linda que você tá! Você tá uma gata. Como ficou bem? Como é que você tá ótima? Ele me apresentou para Leia, a irmã. A recepção foi uma festa. A recepção calorosa na rodoviária de Juiz de Fora. Fazia tanto tempo que eu não me sentia assim. Aquilo me fez tão bem. De repente eu me peguei sorrindo novamente. Assim como fazia com que Gilberto risse com as minhas meninices. Dentro do que era possível, tivemos um Natal muito feliz e bem diferente do anterior, quando tudo foi lágrima, especialmente para o Gilberto. Era para eu ter voltado para o ano novo, que eu passaria com a minha família, mas acabei ficando em Juiz de Fora. Eu só voltei 15 de janeiro. E quando eu pisei de volta na minha cidade, eu era uma outra pessoa. Agora eu acho que até vou revelar a minha cidade. Caçapava. Eu sou natural de Caçapava. Quando eu pisei em Caçapava, eu era uma outra pessoa, muito mais esperançosa, de novo crente na vida, crente no amor, sabe? Havia ficado no ar alguma coisa muito gostosa entre mim e Gilberto. Alguma coisa, uma promessa. Não houve assim uma promessa dita, mas ficou no ar. Retomamos a troca de cartas, mas eu sentia que havia um medo um tanto ou quanto importante em mim e nele, de repente as coisas não caminharem bem. Na verdade, tínhamos medo de tocar num determinado assunto. Isso que é o real. E qual era o assunto que temíamos tocar? Exatamente isso que você está pensando. Falar de amor. Eu falar de amor com o Gilberto falar de amor comigo.
Eu temia que Gilberto, lógico, ele ainda estava preso ao seu passado. Era muito difícil para ele se libertar. Ele amava a mulher dele. Foi tudo tão chocante na vida dele. Em nossas primeiras conversas, ele dizia para mim, desde o hospital, que ele nunca iria esquecê-la. E nem eu queria que isso ocorresse. Só que o que mais me desanimava era quando ele dizia assim: acho que eu nunca vou conseguir amar mais ninguém, sabe, Marta? Eu nunca vou conseguir amar uma outra pessoa da forma como... E nessa hora ele chorava. Ninguém vai ocupar o lugar dela. Por tudo isso, eu morria de medo de tocar nesse assunto de amor com o Gilberto. Assim como eu sentia que ele também temia tocar no assunto comigo. Ele sabia do tamanho da decepção que eu já tinha sofrido, frustrações que eu tinha sofrido, o trauma que eu carregava comigo. Ele sabia das minhas dores, sabia de tudo. Sabia também da tremenda insegurança que eu sentia em relação aos danos do meu rosto. Eu havia ficado tão insegura que nem cogitava ter alguém mais na minha vida. Eu não me achava mais merecedora. Agora, em São Paulo, eu ficava pensando em como havia sido tão bom tudo o que tínhamos vivido lá em Juiz de Fora. Havia sido muito bom, mas quer saber, era pouco. Eu queria dar continuidade àquilo tudo, eu queria um pouco mais. Mas cadê coragem para tocar nesse assunto com o Gilberto? Então, quando foi no carnaval daquele ano, Gilberto, ele veio a Caçapava. Ele veio até a minha terra, aproveitando o feriadão de carnaval. A minha família o recebeu com tanta estima e consideração. A minha família o adorou. Mas ficamos naquelas de amigo, nada de um se abrir com o outro. Até que, no mês de maio daquele ano, Gilberto me manda uma nova carta. E nessa carta, uma notícia que me deixou apavorada. Ô Marta, dizia o texto da carta: ô Marta, eu resolvi dar uma nova chance ao meu coração. Eu conheci uma pessoa. Meu Deus do céu. Eu conheci uma moça. A gente tem conversado. Ela tem me feito tão bem, sabe, Marta? Você é minha melhor amiga. O que você acha? O que você acha de eu me dar essa oportunidade? De eu recomeçar? Você me criticaria? Ou compreenderia que já está na hora de eu me comprometer com alguém? A Leia, minha irmã, ela tem uma opinião que ela sempre disse a mim: a vida continua. A vida segue. A Leila, sua mulher, esteja onde estiver, se ela pudesse, ela pediria para você dar sequência. Ela está no céu com o teu filho, que é um anjinho. E lá do outro plano ela está torcendo por você. Não se negue, meu irmão Gilberto, as oportunidades que a vida irá te apresentar. Não se negue. Só que tem pouco mais de 2 anos que tudo aconteceu. O que você acha, Marta? Você é minha melhor amiga. Eu gostaria muito que você me desse a tua opinião. Meu Deus do céu!
quando eu li a carta, a pergunta era clara nela. Fiquei desesperada. Fiquei doida. Não que eu não soubesse responder. Sim, eu tinha uma resposta para ele, é óbvio que eu tinha, mas eu não queria perder o Gilberto. E de repente a expectativa agora era péssima em perdê-lo. Isso me deixou em pânico, e eu não tenho outra expressão para usar. Fiquei em pânico. Agora quem estava precisando de conselho era eu. E eu tinha uma amiga leal, a minha mãe, uma batalhadora que sempre lutou comigo com todas as cirurgias. Mãe, eu vou ler para a senhora o trecho da carta que eu recebi do Gilberto. A senhora já deve ter percebido o que eu sinto por ele. Ô mãe, o que a senhora responderia para ele? O que a senhora faria no meu lugar? A minha mãe, se ela teve vontade de chorar, e ela teve, ela não chorou. Ela se manteve firme. Ela estava na cozinha, preparando alguma coisa para cozinhar. Eu me lembro que ela segurou assim o pano de prato, isso eu me lembro bem. Ela fez uma bolinha com o pano de prato, não sei se ela ficou nervosa. Sabe quando a pessoa faz uma bolinha com o pano de prato? Ela fez assim aquela bolinha e fechou na mão. E segurou numa ponta. De repente a mamãe, ela abriu a mão daquela bolinha do pano de prato e segurou a ponta. Então o pano de prato se abriu. Ela fez o que eu faria? Isso aqui. Fum. Abriu assim um pano de prato na minha frente. Não entendi, mãe. Com a rapidez que esse pano de prato se abriu. Se eu fosse você, eu agiria, filha. Pega um ônibus aqui, em Caçapava, e faz como você fez. Vai para Juiz de Fora. Ah, mãe, só tá falando sério? Eu nunca falei tão sério, filha. Vai! Mas como, mãe? Vai para Juiz de Fora. Sim, mas não estou entendendo, mãe. Você vai me entender agora. Você vai para Juiz de Fora e você diz tudo que você sente pelo Gilberto. E depois de você dizer tudo que você sente por ele, você fala, essa é a resposta que eu tenho para a tua carta. A decisão é sua. Aí sim, depois que ele tomar a decisão, você vai rir ou vai chorar. Mas você não pode ficar sem essa resposta honesta, sincera. Aí ela fez de novo a bolinha com um pano de prato, fechou na mão, segurando uma ponta, abriu jogando o pano de prato no ar e segurando a ponta. Com essa rapidez, filha. Vai! Mãe, a senhora está bem? Nunca estive tão bem na minha vida. O que você vai levar? Leva pouca coisa, que de repente você nem vai ficar lá. Agora, se for ficar, a gente dá um jeito. Vai! Enquanto eu fui arrumando uma malinha, ela foi ligando para a rodoviária, questionando o horário do ônibus, a baldeação que eu tinha que fazer. Até isso ela viu para mim, embora eu já tivesse feito a viagem. Avisei por telefone. Gilberto, eu quis avisar por telefone, eu estou indo aí. A mamãe disse apenas para eu falar isso, para responder tua carta. Ele ficou feliz. Vem, vou te esperar na rodoviária. E foi assim, exatamente do jeito que eu cheguei. Só que desta vez ele foi sem a Léia, a irmã dele, me esperar na rodoviária. Quando nós nos encontramos, eu pensei, bom, a minha mãe fechou o pano de prato na mão, fez uma bolinha, jogou o pano de prato no ar e falou que tinha que ser rápido. Então vai ser aqui. Eu acabei de descer no ônibus, ele me recebeu tão bem. Nós caminhamos assim um pouquinho, havia uma pracinha por perto.
paramos ali. Eu não acreditei, Marta. Que amiga que você é. Você fez questão de vir pessoalmente aqui para me dar a resposta do que eu te escrevi. Sim. Bom, então vamos até em casa. Não. Eu vou te dar a resposta agora. Agora? Aqui? Agora, aqui. Puxa, amiga. Mas assim, na lata? Na lata. Tá. Então fala. Gilberto, eu não acho uma boa ideia você namorar aquela moça da qual você me falou na carta. Não? Não, e por que, Marta? Porque há uma outra mulher perdidamente apaixonada por você. E você não pode assumir qualquer compromisso antes de saber disso. Meu Deus, Marta. O que você está me falando? E quem é essa mulher? É uma mulher que tem um defeito na face, mas que tem um coração perfeito. E você está olhando para ela. Essa mulher sou eu, Gilberto. Ele ficou pasmo, olhos arregalados. E eu, quando vi que ele ficou pasmo, falei, não posso parar. Dei sequência. Poderia ter dito isso por carta, mas eu preferi vir aqui pessoalmente, porque eu queria ver a tua reação. Você fala sério, Marta? Eu nunca falei tão sério na minha vida, Gilberto. Nos olhamos por uns instantes. Houve silêncio. E ali mesmo na rodoviária, nós trocamos o nosso primeiro abraço, com a intenção sincera de que o abraço acabasse num beijo. E foi exatamente isso o que aconteceu. Trocamos ali o nosso primeiro e apaixonado beijo de amor. Um beijo dado com sinceridade, com honestidade. Faz tempo. Faz muito tempo. 25 anos. Estamos comemorando bodas de prata juntos. Tivemos o João Carlos, o nosso menino primeiro, e a Joana, a nossa segunda filha. João Carlos e Joana. Homenagem ao pai dele, João Carlos, e Joana é uma homenagem à minha amada, à minha querida e amada mãe, que nunca, essa sim, nunca me abandonou sequer um segundo na vida. Somos casados e felizes. Sabe, eu estava ansiosa por te escrever, porque às vezes tem tanta gente que está acompanhando aqui o canal, ouvindo as histórias, e gente que sofre por tão pouco, que chora por tão pouco.
Hoje, eu me abro para dizer que, apesar de todos os pesares havidos na vida de Gilberto e havidos na minha vida, formamos um casal, se não o mais feliz do mundo, porque eu não posso aqui avaliar a felicidade de outrem, mas pelo menos tão feliz quanto todos os que são felizes no mundo. Que a minha história demonstre em todas as suas linhas que a felicidade é sempre possível, mesmo quando acreditamos que nós estamos vivendo o pior momento de nossas vidas. Mas talvez nada disso acontecesse se não fosse o conselho certo da minha mãe. Ela que é tão importante e fundamental na minha vida. Por isso que todo mundo falou na nossa confirmação de casamento de 25 anos, o padre que é o pároco da nossa igreja, ele faz sempre isso com os casais. Aos 25 anos ele faz, não é um outro casamento, mas é uma confirmação de votos. Então tem assim, uma espécie de um casamento. E aí ele falou assim, e quem vai entrar com as alianças da renovação de votos? E o padre levou um susto, eu falei, minha mãe. Ah, tua mãe? Dona Joana? Ela vai ficar no altar. Não, a minha mãe, padre. Ele não entendeu, mas depois que eu expliquei, todos compreenderam a importância dela na nossa felicidade, na felicidade minha e do Gilberto. Essa era a história que hoje eu tinha para contar.